a página 21 do livro de vocês, no capítulo 2, a primeira unidade do livro. Nós vamos ter aí o estudo do conjunto dos números reais. Eu fiz aqui um diagramazinho de tudo que a gente já viu, para que vocês pudessem compreender um pouquinho melhor. Então, vamos ver se vocês conseguem acompanhar, que é muito simples. Então, a gente vê aqui um conjunto menorzinho, né? Fiz até um espaço menor para ele. É o primeiro conjunto dos números naturais. Aqui nós temos o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos inteiros, né? E positivos. Aí depois surgiu o conjunto dos números inteiros, que os naturais também fazem parte dele. Então, o 0, 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante também são inteiros, só que incluem os negativos também. Menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Então, esse é o conjunto dos números inteiros. E aí, a gente passa para um conjunto maior, que é o conjunto dos números racionais. Os números racionais, eles são representados por essa letra Q. E aqui nós temos quais números? Todos esses daqui que nós já vimos, 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. E acrescenta-se as frações, 1 sobre 2, 1 meio, 8 terços e assim por diante. Os números decimais, que são finitos, 0,5, 1,5. E os decimais, que são infinitos, mas são periódicos. Por exemplo, 0,33333 dízimo periódico. Por quê? Porque esses números que são dízimas periódicas, eles podem ser colocados na forma de fração. Todos esses números que podem ser colocados na forma de fração são racionais. Então, todos esses números aqui formam esse conjuntão, o conjunto dos números racionais. Aí nós temos um conjuntinho separado aqui, que foi esse último que nós estudamos, que é o conjunto dos números irracionais. Ele está separado, tá vendo? Ele não se mete aqui com esse povo. Aqui dentro desses números, nós vamos ter os decimais infinitos não periódicos, igual o número π, que é o número decimal infinito, não tem período. Igual, por exemplo, o número a raiz quadrada de 2, que nós já estudamos, que é o número decimal infinito, não periódico. Raiz quadrada de 3, e assim por diante. Juntando aqui todos esses números, eu tenho o conjunto dos números reais, tá bom? Aí aqui, como tá no livro de vocês, nós temos o subconjunto dos números reais com alguns simbolozinhos. Por exemplo, quando nós temos esse asterístico, a gente fala bem bonito, ó, conjunto dos números reais não nulos. Quer dizer, a gente não considera o zero. O que é nulo é o zero. Então, todos os números reais, que a gente já estudou todos esses números, excluindo o zero. Então, esse seria um subconjunto dos números reais. Aqui, conjunto dos números reais que não são negativos. Isso quer dizer o quê? O zero. E todos os outros números reais que são positivos. Menos 1,3. Menos 1 não, me perdoa. Mais 1,3, que não pode ser negativo. É não negativo. Esse daqui com sinalzinho de menos embaixo, olha lá, ó, conjunto dos números reais não positivos, ou seja, excluem-se todos os positivos aqui nesse subconjunto, não entram, só entram o zero no caso e os negativos. E aqui vocês estão vendo que tem o asterístico positivo? Quer dizer que eu considero todos os positivos excluindo o zero, tá vendo? Esse asterístico exclui o zero. E aqui eu considero todos os negativos excluindo o zero. Isso é só pra gente compreender melhor. Aqui eu fiz aqui, tá no livro de vocês também, a reta real, tá vendo? Eu coloquei, iniciando aqui do zero, pro lado direito os números positivos, pro lado esquerdo os números negativos, e
identifiquei a posição de alguns números aqui, reais, dentro dessa reta numérica. Olha aqui, o próprio zero, né? Os números inteiros positivos, negativos aqui. Aqui, menos a raiz quadrada de 2, ó, um número irracional. Mais 1/2, mais raiz quadrada de 2, menos 1,5, menos 8,3 e assim por diante. Então, a gente consegue encontrar a posição desses números, de todo número real, né, numa reta numérica, tá bom? E aí? E as operações com os números reais? Eu coloquei aqui, tá vendo? Bem bonitinho. Coloquei a explicação aqui, tá no livro de vocês também. E aí a gente vai ver, será que alguma coisa não é possível de se fazer no conjunto dos números reais? Vamos acompanhando. No conjunto dos números reais, efetuamos qualquer adição, subtração, multiplicação e divisão com números, exceto divisão por zero, que não é possível. Então, é possível adicionar, subtrair, multiplicar, dividir com qualquer número real, exceto a divisão por zero. Também é possível extrair raiz quadrada de qualquer número positivo, tá bom? Qualquer número positivo e nós encontraremos números reais. Só que há restrições. Por exemplo, a raiz quadrada de menos 4 não pertence ao conjunto dos números reais. Por quê? Se você me falasse assim, a raiz quadrada de 4, qual é o número que elevado ao quadrado dá 4? Então, logo, nós encontraríamos a resposta igual a 2, porque 2 vezes 2 é 4. Mas não existe nenhum número que elevado ao quadrado, seja ele negativo ou positivo, não existe nenhum que elevado ao quadrado vá resultar em um número negativo, não tem como. Tá bom? Por exemplo, menos 2 vezes menos 2 também será mais 4 e não menos 4. Então, essa operação aqui é a que a gente não consegue resolver no conjunto dos números reais, tá bom? Não é objeto nosso de estudo aqui para esse ano, vocês vão estudar no ensino médio. Mas é bom vocês saberem que isso não pertence ao conjunto dos números reais. Mas vamos ver algumas coisas que a gente pode fazer. Como calcular com aproximação até a segunda casa decimal o produto de 5 vezes a raiz quadrada de 3? Aqui a gente vai precisar substituir a raiz quadrada pelo seu valor aproximado. Então, 5 vezes 1,73, aproximadamente. E aí, a gente multiplica 1,73 vezes 5, e aí a gente encontra 8,65, tá bom? Então, não existe uma raiz quadrada exata de 3, mas a gente usa um valor aproximado, né? Aproximei 2 casas decimais, e aí eu posso multiplicar. Aqui, por exemplo, na número 2, pede para calcular a raiz quadrada de 5 elevado à quarta potência. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou resolver quanto que é esse 5 elevado à quarta potência. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Que se você pode até usar a calculadora, vai dar 625. Você extrair a raiz, vai dar igual a 25. Tem raiz quadrada exata, tá vendo? Aqui também, com valores aproximados, determinar a raiz quadrada de 14 mais a raiz quadrada de 2. Não existe nenhuma propriedade que nos permite adicionar essas raízes, tá bom? Eu vou ter que trabalhar com os valores aproximados. A raiz quadrada de 14, aproximadamente 3,74. E a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41. Aí eu adiciono. E vai dar 5,15.
E então, eu vou deixar para vocês como atividade aí, para vocês fazerem a tarefa da página 22 do livro didático, do 1 ao 3. Tá bom? Qualquer dúvida também vocês podem entrar em contato comigo. Eu espero que vocês consigam. Eu vou dar aqui uma pincelada inicialmente para que vocês tenham mais facilidade. Vou ler aqui a número 1. Observe os números a seguir. Número menos 3, o número menos 3 meios, menos 1,4, 0,33 dízima periódica, né? O número 7 é a raiz quadrada de 51. E aqui, tem até algumas respostinhas, né?